Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Olha só, o São Paulo Futebol Clube ele perdeu para o Fluminense e ficou meio evidenciada uma falta de padrão tático do time do Zubeldia, hein? Ficou evidenciada, não é de hoje, já contra o Atlético Mineiro foi um show de horrores e ainda... Eu quero falar com vocês que o São Paulo já fez algumas contratações, já reforça o time agora para as próximas fases. O São Paulo vai ter folga nessa semana aqui, onde os jogadores poderão ser fisicamente recuperados e ainda tem questão aí que abre para não só a janela de transferência, como mudanças no time do Zubeldia, como a que tivemos ontem do Luciano, que ficou 45 minutos fora, uma coisa assim absurda o pouco tempo, não é? E também tem a questão do Casemiro, que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje, além de tudo que rola no universo, no mundo, São Paulo Futebol Clube. Chega junto nessa jornada aí que nós teremos agora. Deixa um like para dar uma moral no vídeo e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. E eu faço questão de você por aqui. Assistiu o vídeo, não se inscreveu? Faltou humildade aí, hein? Chega junto, se inscreve, rola o vídeo pra cima, tem um botão escrito inscrever-se, é só clicar. Fechou? Então vamos nessa aí. Ó, gente, o São Paulo ele perdeu pro Fluminense jogando no Maracanã e o que pega aqui não é a derrota. O que pega é a maneira que perdeu o jogo, né? Toma um vareio de bola, poderia ter tomado mais gols. Dominou, tomou gol que o juiz tinha que ter marcado falta e tal. Todos esses fatores não mudam a questão do São Paulo ter jogado muito mal. Uma falta de padrão evidente e uma falta de coerência também do técnico Zubeldia quando deixa o William Gomes jogando o jogo inteiro e tira o Lucas Moura. Assim, é difícil um São Paulino hoje não ser um entusiasta do futebol do William Gomes, né? O menino é muito rápido, foi um dos melhores em campo num jogo onde todo mundo estava horrível. Lucas horrível, Caleri horrível, quem mais estava em campo? Rato horrível, Luiz Gustavo horrível, Bobadilha horrível, todos. Rafinha, Wellington abaixo do horrível, sabe? Todo mundo muito mal. Então, aí você vê o William Gomes, chutou uma bola na trave, chutou uma outra bola que obrigou o Fábio a fazer uma baita defesa. Difícil não ser um entusiasta do futebol do menino. Porém, na hora de entrar o Eric, tira o Lucas Moura, Zubeldia. Você tirou o Lucas Moura, o nosso grande craque, um jogador de seleção brasileira, o cara que teve 45 minutos para jogar na meia, e o impacto disso é muito grande. Porque quando você fala, mas o cara tirou o Luciano, fez o que a torcida, parte da torcida pediu, verdade, fez o que parte da torcida, eu também pedi, fora Luciano, o Luciano saiu, durou 45 minutos essa mudança, jogando fora, contra um Fluminense que veio babando, brigando pra não cair, veio babando pra ganhar do São Paulo. Então você fala assim, poxa, o Fluminense é um time qualificado, melhorou demais depois do Mano Menezes. Tinha Marcelo, Thiago Silva, Ganso, aquele Cauã Elias, pelo amor de Deus, joga muito. Então o time do Fluminense era, o Arias, né, também, seleção, não é brasileira, mas se fosse brasileira, era a seleção brasileira. Ele é a seleção colombiana porque ele é de lá, mas é um cara de qualquer time, não sei como é que joga no Brasil, tinha que jogar na Europa um cara desse nível, joga pra caramba. E aí nesse mundo onde o Fluminense veio babando pra ganhar, com certeza o Fluminense não vai cair, é o atual campeão da Libertadores, mudou o técnico e vai ficar 10 pontos, 15 longe da zona de rebaixamento. Aí o São Paulo vai lá, com uma mudança que precisava acontecer, que era o Luciano no banco e o Lucas mais centralizado. E aí, dado 45 minutos, o Zubeldia não aguenta, já no intervalo tira o Rato, já joga o Lucas na ponta esquerda, joga o William Gomes na ponta direita e o Luciano volta pra meia. Não adiantou absolutamente nada. Pra quem fala que foi pior sem o Luciano, lembre-se, 1-0 no primeiro tempo, 1-0 no segundo, a mesma questão, ficou horroroso. 1-0 no primeiro tempo, não lembro quando foi o primeiro gol do Fluminense, mas o São Paulo não viu a cor da bola. E o Luciano, que era um problema recorrente do time de São Paulo, recorrente é quando não é pontual. Pontual foi hoje foi um problema. Recorrente é quando sempre está acontecendo, o Luciano sempre tem ido mal na meia, o Zubeldia não aguentou mais que 45 minutos para voltar o Luciano para meia. É inacreditável, mas mais me pega, muito mais me pega, o fato do Lucas Moura ter sido substituído faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. O Lucas sai
assim, meio chateado, aí vão falar que é cansaço, lógico, mas poupando pra quê? Não temos jogo no meio da semana, tá poupando pra quê? Sabe? Então fica realmente evidenciada a necessidade de melhora do Zubeldia. Ele é bom técnico, mas ele precisa melhorar. Eu falei assim ontem, na coletiva, deixa eu tomar um gole de café aqui, o tradicionalzinho, né, nosso. Comprei até um copinho novo, ó, é o americaninho com uma alça. Mas enfim, o Zubeldia, já falei na live, falei, na hora da coletiva vai culpar a arbitragem. Quer apostar? Tá lá, foi culpar a arbitragem. Falta reclamar com seus próprios jogadores, não falta, senhor Zubeldia? Em vez de reclamar com seus próprios jogadores, você fica só reclamando de arbitragem, tá faltando. Você gostou da performance do Luiz Gustavo ontem, do Lucas, do Luciano, do Rato, do Caleri, tá legal? A posição do Caleri tá bacana? Tá legal? O Caleri vai fazer gols, jogando sem lateral que sobe, sem meia que cria. O Caleri vai conseguir fazer gol ou ele vai ficar caindo na ponta direita, passando esse constrangimento que ele passou ontem contra o Thiago Santos, lá, o zagueiro do Fluminense. O volante, zagueiro improvisado do Fluminense. O Caleri passou vergonha. O Caleri é cabeceador. Como é que ele vai cabecear no meio campo, na ponta direita, postando corrida com volante? Não dá, né? Então tá faltando um pouquinho, senhor Zubeldia. Para não me ater somente ao jogo, quero falar um pouquinho agora aqui também dessa posição do Lucas Moura. O Lucas Moura, ele não é de ontem, ele já está jogando na ponta direita, depois na ponta esquerda, um pouquinho no meio campo, não tem nenhuma paciência com ele. Vocês querem ver uma coisa? Ontem, o William Gomes chutou uma bola na trave, confere? Tá lembrado aí? Lucas Moura tá bem no meio campo, um pouquinho para trás do meio campo, a bola chega nele rasteira. A minha perna direita é essa aqui, não sei como é que você tá me vendo no vídeo aí, acho que tá invertido, mas aqui minha perna direita. Aí o Lucas Moura domina na perna direita, já jogando pra própria direita, driblando o primeiro marcador dele. Muito rápido o lance. A bola chega, ele domina tirando e corre pra frente. Quando ele corre, ele quebra essa primeira linha defensiva de volante. Rola pro William Gomes. O William Gomes tem o trabalho de driblar o Samuel Xavier e chutar a bola na trave. Então aquela jogada que o Lucas Moura fez na meia, ainda que meio isolada, uma jogada única, sabe, faltou muito, o Lucas consegue fazer uma jogada pela meia e quase saiu o gol do São Paulo. Quando vira o intervalo, o Lucas já cai para a ponta esquerda, então isso é algo que tá faltando visão. Tá faltando coerência, tá faltando paciência. O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil, tirando o Luciano do time de São Paulo e colocando o Lucas Moura na meia. Ah, o Lucas não é meia. Concordo que ele não é meia. Falta um meia pro São Paulo, um meia criativo. Eu concordo, mas o Lucas, a posição dele é jogar centralizado. O Kaká pra mim não era meia. Nunca foi meia. Kaká pra mim ele era um cara excepcional, craque, gênio. Ponta de aquele meia atacante, que é um atacante que joga pelo meio. O Lucas Moura pra mim nada mais é do que um atacante que joga pelo meio. E é excelente. E é para o Lucas ser o criativo, dar mais assistências do que o Everton Ribeiro? Não, claro que não. Mas ele tem que jogar pelo meio. E o Zubeldia tirou já. E aí colocou na ponta esquerda, o que também é outro problema, porque o Lucas vinha jogando na ponta direita. Bem ou mal, estava rendendo um pouquinho mais. Então eu acho que o Zubeldia, para deixar o Luciano brilhar um pouco, para deixar o Luciano gostar do jogo, ele está perdendo o Lucas Moura. Está perdendo o seu craque. Para um jogador comum de tudo poder triunfar na meia. Não dá. Se custar tirar o Luciano, vai custar a amizade do Luciano, vai custar aí o elenco, o vestiário, não tem problema. Por exemplo, o Zubeldia vai ser aplaudido no Morumbi se ele entrar certo. O duro é que ele mexe tudo errado, cara. Complicado de pensar nisso aí. E ontem, de novo, o Igor Vinícius não jogou, né? De novo, o Igor Vinícius não joga e entra o Ferrarese no intervalo. O Rafinha dá sinais de que já não aguenta mais. Então ele sai no intervalo de uma partida daquelas, né, que o Marcelo estava lá jogando, o Rafinha sai do jogo e entra Ferrarese, Nahuel Ferrarese para lateral direita. É um zagueiro. Então já tínhamos o Wellington que não sobe nem por decreto, lei. Ele fica parado lá na lateral e não sobe. E é melhor que não suba mesmo. Quando ele sobe, ele erra o lance. É horrível. Então ele não sobe. Aí do nada o Rafinha, que é o que tenta um pouco mais, com aquelas limitações, né, oriundas da idade, ele não consegue fazer absolutamente nada, ele sai no intervalo e aí entra um zagueiro. Poxa, se o Rafinha saiu porque nós precisamos de mais apoio, como é que me entra um zagueiro? Ou o São Paulo estava tranquilo com aquele 1-0 pro Fluminense?
Está se repetindo a história do Atlético Mineiro. A história do Atlético Mineiro foi: o São Paulo precisava ganhar em casa. Jogou tranquilamente pelo empate. Não troca, não substitui, fica lá, o empate tá bom em casa. Aí tomou um banho de água fria quando o Atlético Mineiro faz o seu gol. E ontem, contra o Fluminense, já estava 1-0 o Fluminense quando entra na Ruel Ferrarese. Então é um erro. Você precisa buscar o resultado e coloca zagueiro. Cadê o Igor Vinícius? Tá, Juba, ele não pode jogar. Tudo bem, colocasse lá o Marcos Antônio e fala ataque. Colocasse o Eric e diga ataque. Não adianta ficar colocando zagueiro porque falta futebol. Juba, mas o zagueiro, o Ferrarese sobe. Não. De vez em quando ele vai acertar um cruzamento, ele é zagueiro. Olha a posição do Caleri, olha a situação que o Caleri se encontra. É só você olhar a situação que o Caleri se encontra. O Caleri não recebe um passe tem 8 meses. E quando recebe tem que fazer o gol, senão ele é bagre, caneludo. Não. Tem que cruzar 10 bolas pro Caleri na área para ele fazer um gol todo jogo. Não recebe uma. Nenhuma. O cara tá correndo na lateral direita, na ponta esquerda. O que tá acontecendo? É óbvio que é porque entra o Ferrarese. É óbvio que é porque o Wellington apoia. É óbvio que é porque o Luciano é meia. É óbvio isso aí. O Caleri tá passando fome no ataque ali, gente. Bom, ontem o Casemiro, ele jogou pelo Manchester United. Você tá sabendo, né? Brilhou muito no Real Madrid, acabou indo pro Manchester United, ele tá jogando lá e o Casemiro, ele foi um cara que teve uma entrevista recente que ele falou que sim, é São Paulino, gostaria de jogar no São Paulo e coisa e tal. Ficou no Manchester, ele é carésimo, realmente ele é um cara carésimo, muito mais caro do que os outros que o São Paulo estudou contratar. O São Paulo acaba de trazer o Santiago Longo, trouxe também o menino lá, o Jamal Lewis para lateral esquerda, e o Casemiro, ele está jogando no Manchester, só que o futebol dele tem ido por água abaixo, hein? E ontem ele errou 2 lances que resultaram em 2 gols do adversário e ele foi substituído no intervalo. Também algo recorrente que tem acontecido por lá, e o Casemiro ele está sendo deveras vaiado, ele está sendo muito vaiado lá pela torcida do Manchester e criticado não pela aquela corja do Manchester que ficou acabando com o Antony, sabe? Aqueles caras que jogaram lá e hoje acham que a opinião dele importa pra alguma coisa, mas o Casemiro foi bastante vaiado pela torcida e nomeado o pior em campo pelos jornais locais e também... A frase que colocaram foi o show de horrores de Casemiro. Então, assim, é um problema, mas também vale a pena o São Paulo ficar bastante alerta para isso aí, porque o São Paulo muito em breve vai perder o Luiz Gustavo pela idade também. Muito em breve aí o Pablo Maia vai ser vendido, o Bobadilla pode ser vendido, o São Paulo ainda não comprou o Marcos Antônio, só pegou com opção de compra. O São Paulo tem o Alisson jogando de volante ali que tá machucado, não sabe como vai voltar. Então, tem que ficar atento no mercado, principalmente do Casemiro, para manter o nível. Se um dia o Casemiro vai rescindir com o Manchester, o São Paulo tem que ter um plano pronto para trazer o cara de volta, para assim o São Paulo ficar nesse nível de Flamengo e Palmeiras, mesmo sem virar SAF, certo? É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, e se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!